E se eu contar pra vocês que Momoyase na realidade é uma deusa perdida há muito tempo e possivelmente ela tem um filho ou vai ter um filho com o deus Oninushi no futuro de Dandadan? Eu sei que você tá curioso, mas não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e socar aquela dedada maliciosa no botão do like. Quinta Sakata foi quem pediu. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando, e eu sei que vocês já devem estar socando na mesa falando, ó, o Sonarken pirou mais uma vez. E não, o que eu tava fazendo recentemente? Eu dei uma lida nos capítulos atuais e percebi que eles não revelam tantas coisas assim em relação à história principal de Dandadan no momento, que é relacionada ao deus Oninushi. Então o que eu fiz? Eu preciso ler de novo isso porque eu esqueci de alguma coisa e eu tenho certeza. É mais ou menos quando você perde a chave da tua casa e faz o caminho inteiro de volta e você sempre acaba encontrando ela no seu bolso. Quase isso que aconteceu comigo, tá? Porque o que acontece? Em Dandadan todo mundo sabe que a gente já não tem mais um objetivo principal focado em um dos personagens únicos. Um exemplo, o motivo principal da história antigamente era simplesmente o Okarun recuperar as suas Quintamas. Depois disso ele acabou recuperando e aí, puf, acabou o motivo de Dandadan inteiro. A gente tem outros focos paralelos, que seria fazer a Momoyase voltar ao normal, mas isso seria algo temporário, não algo de longa duração. A gente não tem um objetivo de longa duração. E a gente também tem aquela questão de roubos de poderes dentro de Dandadan, mas o Okarun está no momento sem poderes, então não faz uma ligação direta ao objetivo principal. Vocês me entenderam, né? E lembra que eu mencionei sobre encontrar a chave no seu bolso? Exatamente isso. Estava eu lendo o mangá de Dandadan e não conseguia identificar nada, até que eu fiquei extremamente puto, xinguei o Yuki Nobutatsu de japonês safado que tá escondendo alguma coisa e taquei algo na parede. Quando eu fiz isso, quebrou a minha prateleira e derrubou todos os meus livros. Maravilhoso. E um desses livros que eu tenho foi simplesmente escrito por Carme Sanguefredo, as melhores lendas japonesas. Então, como eu estava puto com o Yuki Nobutatsu, eu decidi pegar aquele livro e dar uma lidinha breve nele. E eu encontrei uma mitologia muito interessante que se encaixa exatamente no momento atual que Momoyase está. E não é do Issumboshi ou do Momotaro. É algo ligado diretamente ao deus Oninushi. Vamos montar um paralelo para você entender primeiro aonde eu quero chegar, tá? No estado atual do mangá, no capítulo 176, a gente é apresentado ao Payase e o Kashimoto, já que Seiko Ayase está em um restaurante perguntando para eles se eles sabem alguma forma de acabar com a maldição do encolhimento. E o Kashimoto simplesmente diz que sabe, que ele conhece a história de Issumboshi e tem um martelo portado pelo deus Oninushi que com certeza ajudaria Momoyase a voltar ao seu tamanho normal, o conhecido martelo Ushiji no Kozuki. Pra ela voltar ao normal ela vai ter que ser carpinteira, isso mesmo que você pensou. E ele segue dizendo, no folclore japonês, o conto do Issumboshi é bem famoso. Ele era um menino muito pequeno que pegou um martelo mágico derrubado por um Oni e bateu em si mesmo com o martelo e o seu corpo simplesmente cresceu. Tem muita gente aí querendo esse martelo para outra coisa e eu sei. E por fim ele conclui, afirma-se que esse martelo é um dos objetos carregados pelo deus Daikoku, que seria a mesma figura do grande deus Oninushi. Depois disso a gente descobre que ele tá no templo de Shimane e que Momoyase vai ter que ir pra lá pra resolver essas questões. Mas uma coisa que não foi revelada pra gente até agora é o que o Payase ia falar pra Seiko Ayase referente a Momoyase, já que no momento em que ele diz também vou investigar umas coisas, ele simplesmente leva uma bicuda na cara e é arremessado pra muito longe de lá. E como a gente fez essa leitura há muito tempo e também por ela ter muito detalhes pra gente captar de uma única vez, a gente deixou essa história um pouquinho de lado e focou nos outros objetivos que tinha em volta de toda essa situação. E também a Seiko Ayase acabou levando um cacete nesse capítulo, aí eu fiquei pistola e só queria ver ela descer o cacete naquele safado daquele Torinho Gozu o mais rápido possível. E é exatamente aí que a gente consegue montar essas teorias maravilhosas, porque provavelmente o Kashimoto também estava puto com Yuki Nobutatsu e tacou alguma coisa na sua prateleira e também leu o mesmo livro que eu, já que seguindo uma das mitologias do deus Oninushi, conta a seguinte história. O deus Oninushi era um deus extremamente poderoso, responsável pela criação da própria terra, mas como ele criou algo sem forma, ele necessitava do auxílio de outro ser. E enquanto Oninushi esperava o aparecimento desse ser, ele imaginou que seria uma criatura gigantesca, já que a tarefa de criar a forma do mundo é uma tarefa grande. Imagine só, ele criou o próprio Japão dentro da sua mitologia. Então, no mínimo, é claro, essa criatura tinha que ser gigantesca para finalizar a criação do deus Oninushi. Aí simplesmente aparece diante do deus Oninushi a deusa Kami Musubi entrega para ele um pedaço da manga do seu kimono e fala: tá aí o pedreiro que você precisava.
O Okuninushi olha aquilo, fica sem entender e sai daquele kimono uma criatura extremamente pequenina conhecida como Sukuna Hikona. Olha só, o Sukuna apareceu e vai solar o Satoru Gojo de novo. E após os dois deuses se entenderem, eles simplesmente deram a forma completa ao mundo conhecido de hoje, sendo Sukuna Hikona responsável por toda a medicina, fauna, flora e, é claro, a cultura japonesa que a gente conhece hoje em dia. É tudo graças a esse mito, a criação, no caso, o filho desses dois personagens seria o próprio conceito de Japão. Mas analisando assim fica meio superficial, tá? Entenda que o Japão, dentro do contexto shintoísta, ele é uma espécie de dimensão entre o Yomi, o mundo dos mortos, e o Takamagahara, que seria a dimensão dos deuses dentro do contexto japonês. E é exatamente aí que a gente consegue montar vários paralelos com essa única teoria, já que possivelmente o Kashimoto já imaginava alguma coisa relacionada ao próprio deus Okuninushi Momoyase. Porque pense comigo, e se na realidade ela for uma descendente daquela deusa, ou possivelmente uma reencarnação, ou em alguns casos, a própria deusa, já que depois de ajudar o deus Okuninushi a criar o Japão, ela se sentiu cansada e simplesmente foi se banhar nas águas de um rio e desapareceu completamente daquele local, nunca mais sendo vista e mencionada em nenhuma outra mitologia. É claro que tem versões da mitologia que diz que ela tem poderes dimensionais e acessou outro local. Isso também explicaria porque a Momoyase, os braços de aura dela, consegue atingir seres de outras dimensões. Então vamos dividir essa teoria em duas versões. A primeira seria que a Momoyase, ela é realmente a Sukuna. No caso, ela é a própria deusa e o deus Okuninushi criou o baú amaldiçoado para encontrar essa criatura mais uma vez e possivelmente ter mais um filhinho, criar mais alguma coisa com ela. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? O deus Okuninushi, ele é o Mr. Catra, tá? Da mitologia japonesa, já que ele tem mais de 180 filhos com Suserihime, que seria a filha do deus Susanoo. Então o menino gosta daquela coisa. E a outra possibilidade é simplesmente o deus Okuninushi estar procurando aquela deusa desde os dias atuais e simplesmente ao saber que existe uma criaturinha pequena com poderes dimensionais, automaticamente fez essa ligação e está perseguindo a Momoyase por causa disso. Então a gente tem um motivo pro deus Okuninushi ter atacado a Seiko, já que ele pode acreditar que ela na realidade desapareceu com a criaturinha que ele tanto procura. E se for isso, dá pra gente notar que o deus Okuninushi é inspirado no Muzan, que sabe das coisas, mas ao mesmo tempo é um belo de um imbecil, já que a Seiko é uma serva dos deuses dentro do contexto de Dandadan. E com isso, meus delinquentes, a gente consegue finalmente decifrar o que o Kashimoto ia dizer pra Seiko Ayase, mas foi interrompido por uma butinada na cara, tá? É aquilo que eu falo pra vocês, o potencial de Dandadan é gigantesco, mas agora o que o deus Okuninushi tá aprontando, o que ele vai querer criar com a Momoyase, que deixa um vácuo pra gente, porque o mundo real já existe. Se eles seguirem essa linha da criação do próprio Japão, o Japão já existe, mas e se ele quiser criar uma passagem entre esses mundos? Uma forma de acessar todos eles com o auxílio da Sukuna, já que isso é muito possível, porque lembra daquele momento em que o Okarun simplesmente utiliza os braços de aura de Momoyase para se movimentar dentro da água. Imagine todo o poder de Momoyase sendo extraído simplesmente para criar uma passagem entre os mundos e os deuses que estão presos no Takamagahara finalmente descer à Terra e também ter um acesso ao Yomi, fazendo mais uma batalha gigantesca, tanto entre os alienígenas, é claro que é muito legal, quanto contra os próprios demônios vindo do canto mais sombrio do Yomi. Então a gente pode colocar o poder de Momoyase como se fosse uma espécie de chave para abrir esses dois caminhos, tanto em direção a Yomi quanto em direção ao Reino Supremo dos Céus. Até porque os deuses no momento de Dandadan eles não atuam de forma física, tá bom? Eles são representadas por outros personagens. No caso, a Seiko mostra isso claramente. Os deuses, diferente dos yokais, tem certas limitações. Ela não consegue utilizar os poderes dos deuses fora de um local permitido. Se Momoyase libertar o caminho para todos eles, isso vai virar uma guerra gigantesca. Mas lembrando que essa questão da chave é só uma possibilidade, tá? Eles precisam criar alguma coisa. Momoyase vai ter um filhinho, digamos assim, com o deus Okuninushi, mas seria legal se eles criassem dessa forma para ter uma inclusão mais direta dos deuses e tirar as amarras da Seiko Ayase, que a véia precisa sair espancando a todo mundo. E uma das críticas que eu tenho para fazer em relação a Dandadan é que ela, na minha visão, é a personagem com maior potencial
e infelizmente não é muito usada, a gente viu ela pouquíssimas vezes em ação utilizando seus poderes. E se você for utilizar as habilidades da Momoyase dentro do contexto do deus Sukuna, elas conseguem se encaixar perfeitamente. Mas eu quero saber a sua opinião, você que é fã de Dandadan. O que acha que na realidade o deus Okuninushi quer de Momoyase? Será que a história dela só tem vinculações até a mitologia de Momotaro? Ou a gente vai ter um Rei das Maldições 2.0, criador do céu e da terra, e que com certeza vai papar o Satoru Gojo mais uma vez? Meu novo medo agora é real: Seiko Ayase cortada ao meio pela Momoyase, Deus que me livre. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada maliciosa no botão do like, imagine que é os olhos do Quinta Sakata, e deixe nos comentários pra mim o que você acha de tudo isso, tá? No mais é isso, e Sonar quem diz tchau!